tive uma vida, né, uma experiência pessoal muito difícil, né, por contingências históricas. Eu não vivi com meus pais biológicos. Aí eu morei com parentes, né, com avô, depois com tios. E nessa brincadeira, né, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, e eu morava na região central da cidade. E aí foi tomando conta de mim, até pela lacuna da vida pessoal, né, toda a questão da construção emocional de uma idade tão nova, um vazio muito grande, né? E a minha cabeça, ela rolava a mil. Eu estava sempre querendo saber de tudo, mais do que devia. E por volta aí dos 10 anos e meio de idade, eu fui tomado desse vazio muito grande. Até tive um contato uma vez com uma Bíblia, eu comecei a ler, uma Bíblia que tinha em casa da família. Mas aí eu me lembro, ainda como se fosse hoje, né? Eu tinha quase 11 anos de idade, um belo dia, eu estava no 6º andar do apartamento onde eu morava, e eu olhei para cima e fiquei até olhando as nuvens assim, né? E eu pensei, caramba, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque eu acho que a vida não vale a pena. E muita loucura, né? Eu tinha vontade, né? Tinha vontade de me jogar do prédio, né? Por causa dessa lacuna e tal. Eu fui me tornando um menino muito amargo, era complicado, arrumava confusão na escola o tempo todo. E aí, pouco tempo depois, eu recebi um convite, um primo meu que foi ser médico no norte de Goiás, hoje Tocantins, numa região na época assim totalmente a ser desbravada, né? E eu fui para lá. Ele era uma pessoa interessada nas coisas bíblicas, ele vinha de tradição católica, a esposa era de tradição evangélica, e na casa tinha muito material cristão. E aí eu ficava escutando umas músicas que falavam, né, daquilo que envolve a fé em Jesus. E a princípio eu tinha muita resistência. Me lembro quando me convidaram para ir para a igreja, eu falei, que igreja só cria problema no mundo. Olha o pessoal brigando por causa de religião na Irlanda, né? E eu, assim, de tupete elevado, me achando a última bolacha do pacote, eu sou mais pela ciência do que por esse negócio de religião. Aos 11 anos. Do alto do seu conhecimento profundo. 11 anos. Aí já tinha 12, já estava um pouquinho mal, mudou tudo, né? E aí, cara, junho de 1975, de manhã eu levanto, mais ou menos 9 e pouco da manhã, eu fui pro fundo da casa, no quintal, peguei, né, aquele rastelo, assim, eu fui puxar as folhas, assim, da mangueira que tinham caído e fui juntando. E aí, sem pensar muito, eu comecei a cantar o que eu tinha ouvido. E aí eu cantei assim, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morrer na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração, menino sem demora aceitai a salvação. Quando eu estava cantando isso, por volta das 10 da manhã, foi sobre como uma coisa assim, me atingisse de alto a baixo, e eu tivesse uma percepção, caramba, como assim? O Criador do Universo se importa comigo? Eu não tive nem condição de viver com pai e mãe. Como assim o Criador do Universo se importou? Quer dizer que foi por isso que Jesus morreu? E aí eu tive uma coisa tão impressionante, profunda, de um sentimento de acolhimento e de amor de Deus tão profundo que eu não sabia o que era aquilo. Eu não estava buscando nada, não estava interessado em nada. Até hoje eu não consigo lidar com isso. Eu comecei a chorar doidamente. E aí, quando eu estava ali, aí eu lembrei todas as bobagens que eu tinha feito, as mentiras que eu tinha contado, as pisadas de bola de moleque levado, né? E falando, caramba, e mesmo assim Deus fez isso por mim, como assim? Que doideira é essa? E aí, como moleque de 12 anos, eu me peguei e falei, caramba, homem não chora, o que você está fazendo? Tentei dar uma de fortão e não aguentei. Aí eu me lembro que eu fui embora e me escondi atrás de uma casinha para poder lidar com aquilo que eu não conseguia, né? E eu aguentei o que deu ali um tempo, né? Aí eu saí dali e aquele dia, uma coisa muito estranha, diferente, eu fiquei como se eu tivesse meio narcotizado, sabe? Parece que eu não estava nem dormindo nem acordado, uma coisa meio diferente. E aí aquela noite eu deitei e dormi. No outro dia eu acordei, caramba, eu tinha uma angústia, um peso, um negócio doido dentro de mim em função da minha história. E aquilo tinha caído, sumiu. Eu olhei para fora, me lembro que eu vi o muro. E o muro tinha formiga andando. Cara, a formiga andando no muro era a entrega do Oscar.
Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, olha que lindo. Eu peguei uma folha, eu fiquei admirando a ranhura da folha. Eu saí, olhei lá fora, eu desci de uma espaçonave, eu cheguei no mundo pela primeira vez. E aí, em função disso, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu não entendia nada. Eu comecei, então, agora, depois dessa experiência impressionante, a buscar o conteúdo disso. Eu falei, então, deixa eu ver esse Jesus que eu entendi que aconteceu aquilo, é o que está falando lá no livro. Então, eu preciso ler o livro. Eu comecei a ler o Novo Testamento. Aí eu procurei a igreja que eu não queria nem ouvir falar de chegar perto. E aí eu, formalmente, me integrei a uma comunidade cristã de uma igreja batista, né? E aí eu fiquei muito doido, porque eu queria que todo mundo tivesse a minha experiência, né? Eu chegava para a pessoa, cara, você precisa lá ouvir falar de Jesus. Ficava falando com um cara que podia ser meu pai ou meu avô. E o cara falava, então, esse domingo eu não posso ir. Porque eu estava na total inocência, assim, sabe? Só saboreando esse negócio diferente. E aí eu falei, então, preciso entender qual é a placa do caminhão que me atropelou. Preciso saber o que é isso. Eu estou tentando até hoje. Entendi. Aí eu fui lendo, né? Lendo tal. E aos 13 anos, eu tive a convicção que eu tinha, né? Eu estava num culto, um momento muito especial, de uma mensagem. Eu falei, não, minha vida precisa fazer diferença com relação a essa coisa de Deus que me atingiu dessa maneira. Eu tomei essa decisão. Aí eu tinha até um desejo assim de me envolver com matemática, com física, com coisas mais assim exatas, né? Aí na hora do vamos ver, eu falei, não, eu vou mexer com essa questão de línguas, né? Porque eu comecei a mexer com isso cedo. Eu com 15 anos comecei a conseguia já ler inglês por conta própria. Mesmo morando no meio do mato, eu escutava, né? As rádios internacionais, acompanhava coisa em inglês, era autodidata. Eu cheguei com 17 anos já conseguindo ler francês, inglês e espanhol. Nossa! Meio por conta, né? E aí eu vim, e aí eu fui estudar linguística. Quando eu comecei a estudar linguística com esse interesse de me preparar, eu tive a oportunidade de fazer hebraico na Universidade de São Paulo. E aí eu fui hebraico bastante, né? Hebraico antigo, hebraico moderno, língua, cultura, literatura, todo o contexto disso. E na sequência, ainda fazendo o curso, eu ingressei na faculdade de teologia e aí, né, me aprofundei. Depois eu fui fazer mestrado na área, me aprofundei mais nesse assunto e aos 25 anos, já um pouco depois de casado, aí eu fui oficialmente consagrado no ofício pastoral. Mas eu acho que eu não sou nada. Eu acho que eu sou um sujeito curioso, atropelado pelo amor de Deus, tentando entender isso e contando o que aconteceu para todo mundo.